O atletismo pode ser considerado uma das modalidades mais antigas do mundo. Registros apontam que os gregos já praticavam esse esporte por volta do século XIV a.C. Essas modalidades eram praticadas em encontros esporádicos, que mais para frente originaram os Jogos Olímpicos. Dentro do atletismo são disputadas as provas de corrida, lançamento e salto. As mais famosas são as de corrida. Quase todas as provas de atletismo são disputadas em estádio, com exceção a maratona. 100 metros com barreira feminino. Nos anos 20 começou a ser disputada uma corrida de 80 metros com barreiras de 84 centímetros, prova que se manteve no programa feminino até meados dos anos 60, quando foi substituída pela prova dos 100 metros, com a mesma altura das barreiras. Os 80 metros com barreiras entraram nos Jogos Olímpicos em 1932 e mantiveram-se até 1968. Em Munique, em 1972, foram substituídos pelos 100 metros. A britânica Mary Hand foi a primeira recordista dessa prova, marcando 14,3 segundos em 10 de setembro de 1966 em Cardiff. No Brasil, o primeiro recorde reconhecido foi da atleta Érica Vogotti, vencedora da seletiva de adultos em São Paulo em 1969, com um tempo de 16,8 segundos. As regras do atletismo para a corrida de 100, 110 e 400 metros com barreira estabelecem que os atletas com os 8 melhores tempos são classificados para o final. Nos 100 metros com barreiras, são dispostas 10 barreiras ao longo do percurso, sendo a primeira a 13 metros de distância da largada. As seguintes são posicionadas a uma distância de 8,5 metros entre cada uma. Após a última barreira, as atletas ainda têm 10,5 metros até a linha de chegada. Vale destacar que derrubar as barreiras não desclassifica o atleta, a menos que o ato seja feito de propósito. As barreiras são desenvolvidas de forma a sempre cair para frente, evitando lesões aos atletas. Exercícios educativos. Independentemente da distância a ser percorrida, no trabalho com corridas, é fundamental que se faça o controle da frequência cardíaca. Portanto, deve-se ensinar aos alunos como fazer isso e como controlar o ritmo da corrida de acordo com a distância a ser percorrida. Só assim, eles poderão manter a frequência cardíaca sob controle, sem exigirem do seu organismo mais do que eles podem oferecer. Sentir-se bem na corrida, especialmente nas de longa distância, é fundamental para que se queira praticá-la. Os exercícios educativos são importantes para a melhora na técnica, coordenação motora e para correr de forma mais econômica. Existem inúmeros exercícios para os atletas que irão fazer a prova de 100 metros com barreiras. Agora vocês irão ver a execução de 7 exercícios. Alongamento para a corrida de barreiras 100 metros feminino. Sitting lead leg. Ao fazer esse exercício, você deve levantar a perna o mais alto possível, mantendo o joelho e o pé flexionado. Pode ser feito repetindo rapidamente o movimento ou segurando na posição. Deve ser feito com as duas pernas. Esse exercício deve melhorar a postura adequada durante as atividades, aprimorando as capacidades físicas e motoras do seu corpo, fazendo com que você tenha maior facilidade para superar os obstáculos impostos no meio do caminho da categoria de obstáculos e com barreiras. Além disso, este exercício visa fortalecer a resistência muscular do quadril. Corrida de aproximação à primeira barreira. Esse educativo aborda a preparação do corpo para a aproximação da barreira, estimulando a perda de medo dos alunos perante os obstáculos. Para realizar esse educativo, deve-se colocar uma barreira em frente ao aluno, onde ele irá se familiarizar com a altura da barreira. Logo após, o aluno deverá dar 3 passos em direção ao obstáculo, e na 4ª pisada colocar o pé na barreira e em seguida apoiar o mesmo no chão, sempre alternando as duas pernas. A altura da barreira pode variar de nível de acordo com a necessidade de cada aluno. Lead leg walkover. Saltar barreira baixa com a perna flexionada. Este educativo serve para o ensino e aprimoramento da técnica de passagem sobre a barreira, projetando o momento inicial da passagem sobre ela. Realiza-se com a impulsão sobre o solo enquanto a perna de ataque se flexiona, projetando o joelho sobre a barreira. Progressão lateral cruzada.
Para a realização desse exercício, o aluno deve estar de pé ao lado de uma barreira com os pés unidos. Ele deve saltar por cima do obstáculo de um lado para o outro o mais rápido e alto possível. O objetivo desse educativo é melhorar a agilidade e força do atleta. Hopserlauf, comumente chamado de saltitos ou passeio no parque. O Hopserlauf é uma progressão do skipping alto. Além de elevar as pernas na altura do quadril e alternar com os braços, esse movimento faz uma grande pulsão com a perna de base e retorna com a mesma, e assim alternando os lados. Esse exercício tem como principal foco coordenar as ações de pernas e braços e melhorar a impulsão vertical, ampla e rapidamente. Chute entre barreiras. Esse exercício deve desenvolver o movimento da perna de ataque, a primeira perna a passar pela barreira. O aluno deve iniciar elevando a perna de forma estendida de um lado da barreira para o outro, passando com ambas as pernas por cima do obstáculo, iniciando de forma lenta até alcançar a confiança para realizar de forma rápida e voltando para o outro lado sem parar. Anfersen. O Anfersen é um exercício que trabalha a parte de elevação dos calcanhares, visando corrigir a parte posterior da passada. A execução deve ser feita elevando os calcanhares até os glúteos, coordenando sempre os movimentos dos braços com os das pernas. Esse exercício pode ser executado parado ou em movimento.